Nessa aula de hoje, eu quero lembrar para você que os objetivos da política macroeconômica nem sempre, né, são realizáveis ao mesmo tempo. Muitas vezes, na realidade, esses objetivos da política macroeconômica são conflitantes entre si. E aí, na realidade, uma das primeiras coisas que nós estudamos lá em Noções de Economia é que, na realidade, a economia implica a questão da escolha. E isso devido, obviamente, à questão da escassez. Portanto, se nós temos escolha, nós precisamos tentar entender quais são esses conflitos que nós vivemos dentro da política macroeconômica. Vamos lá, então? Acompanha no nosso slide. Na realidade, o que nós acabamos de dizer para você? Né? Que os objetivos da política macroeconômica não são independentes entre si. Pelo contrário, eles podem, inclusive, ser conflitantes. Lembrando para você que nós estamos tratando, portanto, de duas questões. O crescimento econômico e, na realidade, o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico pressupõe a distribuição de renda. Essa é uma questão muitíssimo importante que você compreenda. Crescimento econômico, de um outro lado, do desenvolvimento econômico. Eu posso pensar, por exemplo, né, que quando nós estamos falando de crescimento econômico, nós estamos falando do aumento da renda nacional. Aumenta a renda dos pobres sem reduzir a dos ricos. Portanto, ela abranda os conflitos sociais dentro da economia. Por exemplo, a renda per capita. Em países subdesenvolvidos, no entanto, nós temos uma situação conflitante, porque aumenta-se, via de regra, a parte dos lucros e da poupança dos mais ricos na renda nacional, sem que se haja uma distribuição equitativa dessa renda gerada. É a teoria do bolo que nós vimos na aula passada. Essa frase foi atribuída ao ex-ministro Delfim Neto, que já a rejeitou em programas de televisão e através de determinados discursos, que diria basicamente o quê? Primeiro, nós vamos fazer a renda crescer para depois dividi-la. E, portanto, em países subdesenvolvidos, há uma teoria do bolo que seria conflitante. Eu quero te lembrar que, na realidade, nós temos interrelações e conflitos. As metas, por exemplo, de redução, né, de emprego e a estabilidade de preços. Com o aumento das compras, o que nós vamos observar? Né? Que nós temos uma redução do desemprego. Por quê? Porque, na realidade, está se aplicando o círculo virtuoso. Ou seja, quando eu aumento, né, as compras, que é o consumo, eu gero necessariamente a necessidade de mais produção. Quanto mais consumo e mais produção, geram-se mais empregos. Quanto mais emprego, mais renda. E quanto mais emprego, mais consumo. Quanto mais renda, mais consumo. Portanto, se eu aumento as compras, eu reduzo o desemprego. Eu aproximo do pleno emprego dos recursos produtivos, que tendem a escassear, provocando, portanto, um aumento dos custos de produção, podendo aumentar a inflação, exceto quando estiver ocorrendo um significativo aumento da produtividade. O que nós estamos falando em termos macroeconômicos para você? Que, na realidade, se o consumo cresce, né, de maneira mais acentuada do que, na realidade, a capacidade produtiva de uma dada economia, necessariamente eu começo a ter um tipo de inflação que nós chamamos de inflação de demanda. Portanto, aqui nós temos um problema, né? A redução, né, na realidade, do desemprego pode causar a instabilidade dos preços. Portanto, nós temos uma relação conflitante entre as metas de redução de emprego e a estabilidade de preços. O administrador público, que genericamente nós poderíamos chamar de policymaker, né, tem, portanto, que fazer escolhas quanto à ênfase a ser dada em diferentes objetivos. Cada combinação, ou seja, mais emprego, né, ou menor redução de inflação, afeta diferentes grupos da sociedade, de diferentes maneiras, e qualquer escolha estará sujeita à objeção política pelos representantes dos grupos para os quais a escolha alternativa foi pior.
Por exemplo, os sindicatos reclamarão de que uma política monetária de aumento da taxa de juros significará a redução da inflação por um lado, mas por um outro lado, o aumento do desemprego. Por um outro lado, nós sabemos que a classe empresarial reclamará que o aumento, da taxa de juros implica o aumento do custo de produção e que, portanto, tende a longo prazo a prejudicar o consumo, prejudicando, por exemplo, essa classe empresarial. Se a gente pudesse, então, fazer uma estrutura dessa análise macroeconômica, eu quero te lembrar que nós temos duas grandes partes. A parte real da economia e a parte monetária. Na parte real, eu tenho, por exemplo, os mercados, como o mercado de bens e de serviços, cujas variáveis determináveis serão o produto nacional e também o nível geral de preços. Mas eu posso pensar no mercado dos fatores de produção, por exemplo, como o mercado de trabalho, e aí eu teria que pensar em quê? No nível de emprego e nos salários nominais. Lembrando que o salário nominal é aquele que efetivamente você recebe, não descontando, obviamente, a inflação. E aí nós teríamos, então, o salário real. No mercado financeiro, que seria a parte monetária da economia, eu teria, por exemplo, a taxa de juros praticada pelo Banco Central ou pelo mercado e o estoque de moeda circulante. Ou ainda, o mercado de divisas, por exemplo, com a taxa de câmbio, que na realidade é a paridade entre a moeda local e a moeda de referência, no nosso caso, o dólar. O governo, portanto, deve atuar em duas frentes. Primeiro, na capacidade produtiva, com a produção agregada e nas despesas planejadas, ou seja, a demanda agregada, permitindo a economia operar em pleno emprego, contudo, com baixas taxas de inflação e melhor distribuição de renda. Bom, se assim nós sabemos, é importante a gente lembrar quais os instrumentos que, na realidade, nós temos de política macroeconômica a fim de alcançar esses objetivos. Nós temos um primeiro grande instrumento, que é a política fiscal, que são as decisões sobre a arrecadação e gastos do governo. Exemplo, no início agora da gestão da presidente Dilma Rousseff, ela anunciou um corte de 50 bilhões de reais do orçamento público para o ano de 2011. Resultado, quando na realidade o governo reduz em 50 bilhões de reais o seu orçamento para 2011, ele está reduzindo a demanda agregada na economia por bens e serviços. Qual é a tendência, então? De que a oferta a médio e longo prazo seja equivalente ou maior do que a demanda, provocando a queda da inflação. A tua pergunta é, por que isso ocorreu? Na realidade, ocorreu porque o governo teve um gasto bastante acentuado ao longo do ano de 2010, que não se fez acompanhar pelo aumento da produtividade e da produção na economia. Qual foi o resultado? Inflação de demanda. No ano passado, nós tivemos um crescimento econômico de 7,5%, contra, por exemplo, uma inflação que ultrapassou o teto da meta decidido pelo Conselho Monetário Nacional, que era de 4,5%, a inflação alcançou 5,91%, ou seja, 1,41 ponto percentual acima do centro da meta, que era 4,5%. Como, na realidade, a política de metas de inflação no Brasil define 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nós estaríamos 0,59 ponto percentual de estourar o teto máximo da inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. Resultado, dentro dessa política, então, que é uma política fiscal, o governo, então, reduz o gasto público para diminuir a demanda agregada e, assim, arrefecer o ritmo de crescimento econômico. Perfeito? Vamos lá de novo. Nós podemos falar também da política monetária. Vamos corrigir isso aqui. Podemos citar também a política monetária. E a política monetária são as decisões sobre o volume de moeda circulante na economia e a taxa de juros e também o de crédito. Dá uma olhada para cá que nós vamos tentar entender isso.
Você se recorda, né, que neste ano de 2011, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, resolveu reajustar, né, a taxa de juros do Brasil para 12% ao ano. Foram 2 aumentos seguidos nesse ano de 2010. A pergunta é, como é que eu estou utilizando, na realidade, essa política monetária? Quando eu aumento a taxa básica de juros na economia, significa dizer que eu estou tornando o crédito mais caro. E qual é o objetivo disso? Reduzir, na realidade, a demanda agregada dentro da economia. Então, quando eu reduzo a demanda agregada pela redução do consumo, tanto das empresas de um lado quanto das famílias do outro, a tendência é que eu tenha uma situação de equilíbrio, ou ainda de que a oferta seja, a médio e longo prazo, maior do que a demanda, provocando uma estabilização dos preços ou até mesmo a sua queda. Portanto, nós temos uma primeira política, que é a política fiscal, que por um lado reduz os gastos governamentais e por outro uma política complementar, que é uma política monetária de aumento da taxa de juros. Qual é o objetivo? Fazer com que a inflação caminhe para o centro da meta definido pelo Conselho Monetário Nacional, que é 4,5%. Ok? Vamos lá para o quadro de novo. Nós podemos ainda falar, né, de uma política cambial, né, e também comercial. E aí nós estaríamos falando, por exemplo, do combate à inflação versus o equilíbrio externo. Ou seja, o objetivo seria o saldo da balança comercial equilibrado. E aqui a gente precisa entender qual é a relação entre câmbio e inflação. Dá uma olhada para cá, vamos explicar isso. Eu quero te lembrar que no início, né, do governo Lula, a paridade, ou seja, a equivalência cambial no Brasil, era de R$ 4,00 equivalente a $1. Portanto, eu tinha uma moeda brasileira desvalorizada em relação ao dólar. Com isso, eu permito então que a balança comercial tenda a ser superavitária, ou seja, a exportação maior do que a importação. Por quê? Porque o produto brasileiro está barato se comparado ao dólar. Eu tenho que dar $1 apenas para comprar R$ 4,00 em mercadorias. Mas observe você que no momento atual nós temos uma paridade cambial em que $1 é equivalente a R$ 1,62. O que aconteceu com a moeda de 2002 a 2011? A moeda brasileira se valorizou em relação ao dólar. Portanto, eu tenho que dar uma quantidade menor de reais para comprar a mesma quantidade de dólar. O que, obviamente, tende, a longo prazo, a criar uma situação deficitária da balança comercial, porque há uma tendência muito forte de aumento das importações, que se tornaram baratas, e, por um outro lado, a dificuldade das exportações, que se tornaram caras, porque eu tenho que dar uma quantidade maior de dólares para comprar uma quantidade menor de moeda brasileira, que é o real. Ora, quero te lembrar que nessa situação, nós tendemos uma balança comercial deficitária. Por um outro lado, ela ajuda no combate à inflação. E a tua pergunta é, como? É porque, na realidade, se eu estou tendo uma grande entrada de produtos importados, por um lado, dado a taxa de câmbio valorizada, e, por um outro lado, uma dificuldade muito grande de exportação, eu estou aumentando a oferta de produtos no mercado interno. Se eu aumento a oferta, aumenta a competição dentro da economia. Logo, não há uma margem muito grande por parte dos empresários para majoração de preços. E se não há majoração de preços, eu tenho então o controle da inflação. Então, se por um lado eu tenho uma balança comercial tendendo a deficitária, essa mesma balança comercial com uma forte entrada de produtos importados me ajuda no controle do fenômeno inflacionário. Perfeito? Vamos lá para o nosso slide de novo. Nós podemos estar falando também de uma política de rendas, né, que é a interferência na formação de preços e salários e, portanto, do desenvolvimento econômico. Quero lembrar, por exemplo, que numa política, né, de preços e também de salários, eu posso ter duas grandes situações. Eu posso ter, por exemplo, a ideia da aplicação do preço mínimo ou do preço máximo. Portanto, eu não estou deixando que a lei da oferta e da demanda funcione de maneira livre dentro do ambiente econômico.
Quando, por exemplo, o governo determina o preço mínimo para dado produto, obviamente que ele beneficia um determinado setor, por exemplo, do produtor agrícola. Por um outro lado, ele pode determinar, como já foi feito no passado, por exemplo, lá dentro do governo Sarney, o preço máximo, que é o tabelamento de preços, né? Nenhum preço poderia ser cobrado além daquele. Resultado, eu interferi numa política de rendas da economia, mas eu posso pensar, por exemplo, na política salarial. Durante o governo Lula, houve uma majoração do salário mínimo acima da inflação de 64%. Como resultado, nós tivemos aí, pelo lado do trabalhador assalariado, um ganho real, né, da sua renda. Portanto, teoricamente, uma distribuição um pouco mais equitativa. Vamos lá então para o nosso slide? Sabemos também que dentro da economia nós temos lá a política fiscal. E aqui eu quero lembrar para você que essa política fiscal, que é uma das mais importantes, nós podemos classificá-lo dentro de uma tabela. Quais são os instrumentos disponíveis? Por exemplo, nós falamos aqui o controle da despesa pública, que é a política de gastos. Como é que ela funciona como medida anti-inflacionária? Quando eu diminuo os gastos, eu obviamente provoca uma situação, né, que, de maneira geral, vai contribuir para o controle inflacionário. Mas eu posso pensar que o meu objetivo seja, por exemplo, o maior crescimento, e aí o que eu tenho que fazer? O aumento do gasto público. Vamos sinalizar isso para você. Quando é que houve, né, na realidade, o maior crescimento do Brasil? Lá no ano de 2010, quando o Brasil cresceu 7,5%, parte desse crescimento se deu pelo quê? Pelo aumento da demanda agregada por parte do governo. Resultado, a inflação foi maior. Mas se nós queremos diminuir a inflação, nós temos que diminuir o gasto público, que foi o que aconteceu em 2011, com o anúncio pela presidente Dilma Rousseff de corte de 50 bilhões do orçamento. Mas eu posso pensar ainda na melhor distribuição de renda. E aí os gastos do governo serão realizados em setores ou em regiões mais atrasadas. Por exemplo, o aumento do gasto público no Brasil na região Nordeste. Eu posso pensar na arrecadação de tributos, que é a política tributária. Se o objetivo é anti-inflacionário, eu tenho que aumentar a carga tributária, porque eu torno o produto mais caro, e ao tornar o produto mais caro, a tendência do consumo é ser reduzido, e, portanto, a inflação. Por um outro lado, se eu tenho como objetivo maior crescimento, eu diminuo a carga tributária. Dando um exemplo para você, o governo no ano de 2010 reduziu o IPI em 4 setores: movelaria, construção civil, setor de eletroeletrônicos e ainda automóveis. Com resultado, então, nós tivemos um maior crescimento no ano de 2010. Mas se o objetivo do governo for a melhor distribuição de renda, os impostos, então, podem ser progressivos à renda, ou seja, uma taxação maior para quem ganha mais. Exemplo para você, o imposto de renda, né? Quem ganha mais, paga mais. Resultado, né? Se nós temos, então, uma política anti-inflacionária de diminuição de gastos e aumento da carga tributária, isso inibe o consumo e o investimento. Mas se o objetivo é o maior crescimento, eu aumento os gastos públicos, diminuo a carga tributária, o que estimula o consumo e o investimento privado. Por um outro lado, se o objetivo é a melhor distribuição de renda, eu tenho gastos em regiões ou setores mais atrasados, impostos progressivos como o imposto de renda, e o benefício será, então, para os grupos menos favorecidos. Ok? Muito bem, nós temos, então, uma clareza aí, né, de tudo aquilo que nós podemos implementar dentro da economia. Quero desejar para vocês bons estudos e até a nossa próxima aula.